Boa tarde, terceiro ano. Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina de ciências. Nós falamos sobre como classificar animais, quais critérios vocês iriam usar para estar classificando alguns animais. E hoje nós vamos aprender alguns critérios que foram utilizados, então, por cientistas para classificar os animais. Então, na página 117 de vocês já vão ali com marca-texto, né? Grifar a parte animais vertebrados. Escolham uma cor e grifem ali. Pode ser de lápis de cor, quem não tiver o marca-texto. Animais vertebrados. E lá nós vamos perceber que tá escrito assim, ó. Que o conjunto de ossos de uma pessoa ou de um animal recebe o nome de esqueleto, como esse daqui que vocês estão vendo, ó. Então, vocês estão vendo o esqueleto aqui de uma pessoa, e aí no livro de vocês também tem. E do lado também tem o esqueleto de um cachorro. E mostra ali que tanto o esqueleto do corpo humano como o esqueleto do cachorro tem algo em comum, que é a coluna vertebral. Os dois possuem coluna vertebral, que são ossos, determinados ossos, que formam, então, essa parte da coluna vertebral. Podem grifar, então, agora também o clique. Os seres vivos que têm colunas vertebral são chamados de vertebrados, tá bom? Então, podem grifar essa parte. Agora, nós vamos começar a falar sobre os animais vertebrados, ou seja, que possuem um conjunto de ossos que formam a coluna vertebral. E nós vamos, então, começar falando sobre os peixes. Isso. Os peixes são animais, então, aquáticos. Vocês podem já abrir, então, na página 118. E lá na página 118, no segundo parágrafo, vocês vão grifar. Alguns, então, têm escama e o corpo de outros é coberto por uma pele bem grossa. Eles utilizam, então, nadadeiras para se locomover. Existem também peixes ornamentais que são mantidos pelas pessoas em aquários ou lagos. Então, existem os peixes que são aqueles que são utilizados para alimentos e os peixes ornamentais, que são os peixes que nós encontramos no aquário. Então, os peixes, eles possuem escamas e nadadeiras, eles colocam ovos e eles vivem na água, tá bom? Mas o que vocês vão grifar é só ali no segundo parágrafo, o que eu acabei de ler ali antes, tá bom? Então, agora vamos falar sobre os anfíbios. São os animais que passam, então, uma parte da vida na água e depois, quando viram adulto, eles passam a outra parte da vida na terra. Então, nós chamamos eles de anfíbios. Então, eles têm a pele fina, quando adultos, botam ovos na água, onde nascem, então, os filhotinhos. Primeiro, então, ó, eles colocam um sapo adulto, o sapo adulto coloca os ovos na água. Depois, o que acontece com eles? Depois, com o tempo, nasce os girinos. Depois, esse girino, ele vai crescer e vai se modificar. E depois, o que acontece, então? Ele vira um girino adulto. Então, ele se torna um sapo já adulto. E os sapos, eles se alimentam de largata, de mosquito, besouros e baratas. E desse modo, então, eles ajudam no controle de praga. Isso mesmo. Então, o que vocês vão grifar é na página 118, o primeiro parágrafo, e na página 119, o primeiro parágrafo da página também. E depois, então, vocês vão estar respondendo a questão 5. Vocês vão colocar qual é a ordem ali desde o nascimento, qual é essa metamorfose, qual é esse processo de metamorfose. E vão grifar primeiro o clique. O processo de transformação de um ser vivo como esse, de girino em sapo, é chamado de metamorfose, porque ele vai
se transformando até se tornarem um sapo adulto. Então, ele nasce lá com os ovinhos, depois ele vai passando pela transformação até chegar no sapo adulto. Então, vocês vão informar quais são os passos dessa transformação. Então, a dica já foi dada ali anteriormente, tá bom? E depois, na questão 6, na página 120, vocês vão dizer qual é a importância dos sapos para o controle, então, de pragas. Essa também tá facinho, né? Agora falaremos sobre os répteis. Isso mesmo, sobre os répteis. E ali na página 120, vocês já podem, então, começar a grifar. Os répteis são animais que se rastejam para se locomover. Os corpos deles podem ser revestidos de escama, como largatos e serpentes, de placa dura, como jacarés e crocodilos, ou carapaças, como as tartarugas e jabutis. O nome réptil, então, significa ser que se arrasta. Muitas espécies de répteis põem os ovos na areia ou constroem ninhos, mas a mãe não o choca. O calor do sol faz com que os filhotes se desenvolvam dentro dos ovos. Então, vocês vão grifar essas partes. Então, nós descobrimos quais são as diferenças de cada réptil, cada característica que ele possui. E descobrimos também que alguns répteis, o que eles fazem? Colocam os ovos e esses ovos, eles vão se chocando com o calor do sol. E ali depois tem algumas características mais de alguns animais. Vocês vão poder ler e descobrir. E na página 7, vocês vão fazer, na atividade 7 da página 121, vocês vão, com essas características de cada animal que tem ali na página 120 e 121, vocês vão poder associar as características da tartaruga, do largato, serpente e do jacaré, tá bom? Então, relembrando que os répteis, alguns possuem escamam, colocam ovos e vivem na areia. Os dinossauros foram grandes répteis que viveram no passado. Podemos descobrir algumas coisas sobre eles, estudando seus ossos, ninhos e suas pegadas fósseis. Há milhares de anos, uma enorme catástrofe, que nós acreditamos que seja o dilúvio descrito na Bíblia, poderia ser a justificativa deste acontecimento. E por hoje, então, encontrarmos fósseis de animais e até mesmo algumas plantas para serem estudados. Quando isso aconteceu, os dinossauros morreram e foram sepultados rapidamente por uma imensa quantidade de sedimentos, rochas, terra, água. E com o tempo, algumas partes delas se plantificaram e foram preservadas, formando fósseis que até hoje são vestígios que têm sido encontrados por pesquisadores e cientistas. Conhecidos então como paleontólogos. Então, eles vão lá, fazem a escavação e acham pedaços de dinossauros, de outros animais, de plantas. Que eles acharam desse dinossauro, prepara um bloco de argila para depois eles estudarem mais. Então, fazem uma impressão fóssil. Só que daí tem que fazer assim e deixar secar por um tempo. E aí depois eles estudam, investigam mais sobre esses animais que viveram aqui na nossa terra. Para a página 124, vamos falar sobre as aves, isso mesmo. As aves são animais com o corpo coberto por penas.
Muitas delas, então, constroem ninhos, os quais põem ovos. Dos ovos, então, saem os filhotinhos, que são protegidos e alimentados pelos pais. A maioria delas é capaz, então, de voar, ao passo que outras elas correm, como o avestruz, ou elas sabem nadar, como o pinguim. E eles se alimentam, então, principalmente de frutos e de sementes, mas também tem algumas aves que elas comem insetos. E a águia, ela é carnívora, por isso ela caça outros animais para se alimentar. E já o urubu, ele gosta mesmo de restos de animais, que são então um verdadeiro banquete para eles. Depois de grifar isso na página 124, o parágrafo 1 e 2, vocês vão responder a atividade número 8, que é só para assinalar partes que compõem partes do corpo de aves, tá bom? Aprenderemos também sobre os mamíferos. Quem são os mamíferos? Nós chamamos de mamíferos porque quando eles são filhotinhos, eles se alimentam apenas de leite materno, ou seja, o leite da mãe. Há mamíferos, então, terrestres, os aquáticos e os aéreos. E a maioria deles tem o corpo coberto de pelos. Os seres humanos também são mamíferos, pois também se alimentam do leite materno nos primeiros meses de vida. E esse é o melhor alimento para o bebê. Então, vocês vão grifar isso na página 125, no primeiro e segundo parágrafo. E na página 126, vocês vão observar as imagens e identificar nos quadrinhos cada tipo de animal. Então, para P, vocês vão colocar para peixes, em A, vocês vão colocar os animais que fazem parte do grupo dos anfíbios. Com R, vocês vão representar os répteis. Com AV, vocês vão representar as aves. E com M, vocês vão representar os mamíferos. Então, podem fazer essa atividade, tá bom?